Bom dia. Aqui estamos para apresentar as leituras do próximo domingo, que é o Domingo da Palavra. E o centro da Palavra de Deus numa igreja é o Adão, que a primeira leitura nos apresenta também como um lugar um pouco mais elevado, uma espécie de um estrado mesmo, essa aqui é a palavra que se diz lá, para que o leitor seja bem visto e bem audível a sua voz. O nosso ambão também está de acordo com o retábulo da igreja matriz e para, de facto, o leitor se ver, temos realmente uns pezinhos, bem que poderia ser maior, mas que há pessoas mais baixinhas que às vezes não se vê tão bem, mas de facto o leitor num tamanho normal, assim, vê-se bem ali do ambão. Então, pois a leitura que falamos é Neemias, do livro de Neemias. Passa-se uns 100 anos depois do regresso do povo hebreu das terras da Babilónia e as coisas não estavam a correr muito bem. E então o rei Artaxerxes da Pérsia envia Esdras, o sacerdote Esdras, para ver o que é que se passava, para realmente levar o povo de Israel a ser mais feliz e de facto a cumprir bem os objetivos. E Esdras, com de facto o olho de inspiração de Deus, consegue ver que afinal o povo não conhece a palavra de Deus, não conhece, não sabe. É um povo bom, procura observar, mas não sabe verdadeiramente nem a lei, nem os profetas. E, portanto, ele decide-se a fazer esta leitura, fazer uma Assembleia Nacional, num lugar que é logo à entrada de Jerusalém, em frente da Porta das Águas, e são chamados e convocados homens e mulheres para ouvir a leitura. Vieram logo de manhã, então diz que o escriba Esdras estava de pé, num estrado de madeira, feito de propósito, num plano superior a todo o povo. Esdras abriu o livro, à vista de todos, e quando abriu, todos se levantaram. Vejam o respeito que se deve ter para com o livro, para com o próprio livro, pois e o ambão, o lugar e o livro que contém a palavra de Deus. Então Esdras bendisse o Senhor, grande Deus, e todos responderam, erguendo as mãos, Amém, Amém. E depois, prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor. E diz que os levitas liam clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicavam o seu sentido de maneira que todos pudessem compreender. Esta parte é muito importante. Ler o livro de uma maneira clara e distinta. A leitura tem que ser clara e distinta. O leitor tem que preparar bem a leitura para não chegar ali e estar a ler uma leitura para si mesmo. Está a ler para todo o povo. E depois, explicar é o que se passa com a homilia que os sacerdotes fazem. Porque não basta só ouvir, porque às vezes ouve-se, mas não se entende. Então é preciso explicar, chama-se a homilia. E no fim o povo bate com a mão no peito, o povo chorava ao escutar as palavras da lei de Deus e o Esdras anima-os e diz, não choreis, não vos entristeçais, nem choreis, ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. Bonita esta ideia, não é? Portanto, fazer uma festa, não é? A palavra de Deus irá fazer o resto. É um dia consagrado ao Senhor, a palavra de Deus foi enaltecida. E então, não vos entristeçais nem chorais, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Então, a alegria do Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. O Salmo é o Salmo 18, uma parte do Salmo 18, e diz a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples, os preceitos são retos, alegram o coração, os mandamentos do Senhor são claros, o temor do Senhor é puro e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros, todos são retos, aceitai as palavras da minha boca, os pensamentos do meu coração, esteja na vossa presença,
vós, Senhor, sois o meu amparo e Redentor. Então aqui está um salmo tão bonito, com o refrão: as vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A segunda leitura tirada da carta aos Coríntios é a continuação daquela que lemos no domingo passado, em que se falava dos carismas que existem na igreja, existia na comunidade de Corinto, e o São Paulo, na forma longa da leitura, fala da igreja como um corpo, não é? O corpo, a mão, o pé, a orelha, o olho, quer dizer, tudo, os membros do corpo, todos colaboram para o bem e a harmonia do corpo. Claro que esta figura do corpo humano era muito usada pelos políticos de então para dizer que cada um devia fazer a sua missão e tudo submetido ao mesmo imperador. Portanto, quem mandava era... Não, aqui não é o caso. Aqui todos têm a mesma dignidade e se algum não está bem, o corpo não está bem. E, portanto, a Igreja é, assim, um corpo que é o corpo de Cristo e nós, Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. Esta é a Igreja. E depois estabelece, então, a ordem dos carismas e não há dúvida que coloca em primeiro lugar os apóstolos, depois os profetas, depois os doutores, depois os dos milagres, os que fazem milagres, das curas, da assistência, e é que vem depois o governar. Governar, toda a gente pensa que o governar é o primeiro. Não, os primeiros são os referentes à palavra de Deus, depois os outros são de atenção aos outros, de assistência aos pobres, etc. E só no fim é que vem então governar, e o último é falar em diversas línguas. Portanto, são os dons e os carismas que existiam em Corinto e que também existem nas nossas comunidades. E o Evangelho de São Lucas, pois apresenta o primeiro prólogo, portanto, de Lucas, e é lindíssimo para mim, é das partes mais lindas do Evangelho. Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo, desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Está aqui uma coisa lindíssima. São Lucas escreve 40 e coisa anos depois dos acontecimentos, pelos anos 80. Já alguns tinham começado a escrever ditos e frases e milagres de Jesus. As primeiras testemunhas de Jesus iam morrendo. Os apóstolos já praticamente só estariam 2 ou 3 vivos. E, portanto, o São Lucas, que não conheceu o Senhor, ele que não o conheceu, não foi ele uma testemunha ocular, então ele investiga cuidadosamente. Isto não é no ar, não é uma crendice, não é uma historieta contada assim como quem contou ao redor da lareira que a avó disse. Não, é cuidadosamente, ou seja, com um critério científico, que é importante. A nossa religião, os nossos evangelhos, não são um conjunto de historinhas. O nosso Evangelho é a Palavra de Deus. E depois apresenta Jesus a Nazaré, e movido pela força do Espírito Santo, e mostra como é que era uma celebração ao sábado. Normalmente havia 2 leituras, uma leitura da lei e uma leitura à escolha dos profetas, e depois uma palavra de alguém, enfim, que tivesse um pouquinho mais de instrução. Então Jesus levantou-se para fazer a leitura, leu o profeta Isaías, e no profeta Isaías estava referida àquela passagem tão bonita: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para enviar a proclamar a redenção aos cativos, a vista aos cegos, e a restituir a liberdade aos oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. 3 gestos lindos. Enrolou o livro deve ser tratado como deve ser, com muita dignidade. Os nossos livros não podem andar aos pontapés, têm de ser tratados com dignidade. Enrolou o livro, entregou ao ajudante, portanto, para o guardar cuidadosamente, e sentou-se. Sentar-se porque os mestres falavam sentados. Naquele tempo não era de pé. Hoje a homilia faz de pé,
mas naquele tempo era sentado. Os mestres ensinavam sentados. E os olhos de todos estavam fixos em Jesus. E Jesus diz-lhes, cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Então, no domingo da palavra, conforme o pedido do Papa Francisco, em que nós devemos dar importância à palavra de Deus, também nós devemos ter atenção realmente à Sagrada Escritura, à Bíblia, que deve ter um lugar de destaque nas nossas casas, mas, sobretudo, esta primeira parte da missa, chamada Liturgia da Palavra, deve ser uma parte que não é de desprezar. Muitos chegam tarde, muitos já chegam quando estamos a ler as leituras, muitos não estão na leitura e a pensar noutras coisas. Não, devemos estar com atenção. É Deus que fala através do livro que é lido pelo leitor, é Deus que nos fala e que quer o bem para as nossas vidas. Muito obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser.